Olá, amigo, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Este canal visa levar a mensagem da Palavra de Deus a todas as pessoas e somos muito gratos pela sua presença e assistência aos vídeos que aqui publicamos. Recomende aos seus amigos, inscreva-se no canal, teça comentários e partilhe dele nas suas redes sociais, porque com isto a palavra de Deus poderá andar e ser propagada a todas as pessoas. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e trago a você a meditação que se encontra no texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25. Assim diz a Bíblia: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A vida cristã não é uma carreira solo. Nós somos salvos para viver em grupo. Jesus, quando discipulou os seus apóstolos, ele não o fez um por um em separado. Ele juntou os apóstolos e os discipulou, ainda que desse a cada um a sua devida atenção, mas manteve aquele grupo coeso e disse que o mundo reconheceria que eles eram discípulos dele porque se amariam uns aos outros, teriam amor uns para com os outros. Quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, 10 dias depois da subida de Jesus para os céus, quando os cristãos estavam em Jerusalém, os 120 estavam no cenáculo orando a Deus, o Espírito Santo veio sobre eles em grupo. A congregação recebeu o poder do alto. E saindo para fora, proclamaram a palavra de Deus em outros idiomas, para que os turistas que estavam na cidade de Jerusalém os ouvissem falar em suas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E ali, quando o apóstolo Pedro prega a palavra do Senhor e faz um apelo para o arrependimento dos pecados e a entrega pessoal de cada um a Jesus, 3.000 pessoas convertem-se e são agregadas a esta congregação através do batismo, que é o mergulho em água, que simboliza o batismo no Espírito Santo, que é a conversão do pecador a Jesus Cristo. De forma que igreja é um grupo chamado para fora do mundo, para congregar junta na presença de Deus, para estarem exercendo a fé e manifestando os dons do Espírito Santo e administrando também as ordenanças do Senhor Jesus. Igreja significa eclésia na língua grega, os chamados para fora, e a palavra de Deus a expressa como igreja local, igreja universal e igreja triunfante. O que é a igreja local? É a congregação de cristãos de um mesmo lugar, que juntos celebram a presença de Deus e trabalham em prol do evangelho num determinado lugar, num determinado bairro, numa determinada cidade e etc. Igreja universal, o que é? Não é a denominação universal, IURD, não é nada disto. Igreja universal, ou lá católica, a palavra universal significa no mundo inteiro, é que tem a mesma fé, a mesma convicção no Senhor. A Igreja Universal é a soma dos cristãos do mundo inteiro que estão vivos, servindo a Deus em espírito e em verdade. E Igreja Triunfante? É a igreja completa, somando os que já morreram, somando os que estão vivos e que passarão a eternidade. Quando a igreja do Senhor estiver completa, quando a última pessoa se converter a Cristo, então nós só teremos a igreja triunfante, a igreja que venceu, a igreja que completou-se. Cada um de nós é um tijolinho nesta construção de Deus. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, diz que nós não devemos deixar de nos congregarmos. Não devemos deixar de congregar com os irmãos. É porque naqueles dias
Naqueles dias já estavam acontecendo coisas que levavam algumas pessoas a abandonarem a prática de estar nos cultos públicos entre os irmãos. E se nós formos parar para pensar nos dias de hoje, meus queridos irmãos, há muitas razões para muitos de nós não congregarmos em lugar nenhum. Por quê? Porque o púlpito, ao invés de servir a boa palavra de Deus feita de trigo, pão fresco, eles servem, sim, pão fresco, mas feito de joio, com a mentira do falso evangelho. Ao invés de ouvirmos falar de Jesus, do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição e da sua volta gloriosa, o púlpito tem levado a mensagem egocêntrica, antropocêntrica, dizendo: você pode tudo, você é o melhor, você vai vencer, você é o centro das atenções de todo o universo. Mentira! O centro das atenções do universo é Deus. Ele é a razão da existência da igreja. Cristo é a razão da existência do evangelho. O púlpito cristão tem se dado ao trabalho de servir ao ego e de servir a Satanás e de servir a carne. E muitos pregadores não passam de fanfarrões, que vivem de auditórios, de fama, dinheiro, poder e de grande público para vender os seus produtos, ignorando que a sua responsabilidade é de pregar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o nosso Messias, o nosso Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Igreja é para servir a Deus e viver de forma comunitária a serviço uns dos outros e servindo ao próximo, servindo ao pobre, servindo ao necessitado. Mas muitas igrejas hoje não passam de grandes organizações religiosas que se servem a si próprias para o crescimento de seu selo, de sua marca, para que elas consigam se tornar grandes empresas, nada mais distante da verdade da palavra de Deus. E a vida de um cristão dentro de uma igreja deveria ser de imitação a Jesus, para que as pessoas se inspirassem a seguir o caminho de Jesus. Mas o que nós temos visto é exatamente o contrário. Quantos pecados e quantos escândalos existem nas igrejas do Senhor. Ainda assim, a Bíblia diz que nós não devemos parar de congregar. Não devemos parar de ir à casa do Senhor. Não devemos parar de prestar culto a Deus. E como fazer? Há muitos que me assistem que estão em cidades onde todas as igrejas estão contaminadas com o vírus do antropocentrismo, pregando futilidades, pregando a doutrina da prosperidade, não pregando o evangelho de Cristo e até praticando a idolatria. Eu sei e lamento muito. E digo a vocês, hoje eu não estou pastoreando uma igreja local até que o Senhor me dê a graça de um convite. Mas se este convite não vier, minha família e eu estaremos buscando uma igreja bíblica onde congregarmos, enquanto eu desenvolverei o meu testemunho e o meu ministério através do meu púlpito virtual aqui. Mas congregarei com uma igreja real, presente, de gente de verdade. Gente que está ali para ser amada, para ser ajudada, onde eu poderei dar a Deus o melhor. Agora, se eu não encontrar esta igreja, eu não tenho nenhuma dúvida de que junto com minha família poderei formar uma congregação. Uma congregação onde este livro seja a base para que nós obedeçamos ao Senhor e sirvamos ao Senhor com alegria. Este canal é uma ajuda para quem, tão distante, não conta com uma congregação fundamentada nas Escrituras. Mas pode acontecer que vocês que estão nesta cidade pequena encontrem uma outra família numa outra cidade, uma outra na outra cidade e se juntem de quando em quando para prestar culto a Deus. Porque nós cristãos não temos carreira solo. Não somos salvos para viver a fé sozinhos. Somos salvos para viver em comunidade. Não se esqueça disto. Não devemos deixar de congregar.
Igreja perfeita não existe. Se você for para uma igreja e esperar a perfeição dela, saiba, no momento em que você entrar, acabou a perfeição, porque você não é perfeito. Mas o texto diz assim: não deixeis de congregar-vos, antes façamos admoestações. Ou seja, que venhamos puxar a orelha de quem precisa, que venhamos apontar os erros e o caminho certo para seguir. Nós estamos lá, muitas vezes, para ser um farol, para ser uma luz, para ser um rumo. Às vezes a nossa presença numa determinada igreja pode mudar o seu rumo. E nós somos chamados para sermos estas pessoas que fazem a diferença na congregação onde estamos. Procure uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Não uma grande instituição que alegue a si o direito de ser a sucessora de Cristo ou de ser mais abençoada do que as demais. Jamais. Desconfie de toda igreja que tem um dono, de toda igreja que tem uma tradição que diz: se você não estiver dentro daquelas 4 paredes, você está fora e não tem salvação, porque a salvação não é dada pelo nome da igreja, mas é dada pelo nome de Jesus. Eu sou batista porque a minha doutrina, o que eu entendo da palavra de Deus, tem todo sentido, mas não como muitas igrejas que hoje existem e que não estão proclamando a verdade da palavra de Deus, mas sim como a base, a origem, e como algumas igrejas batistas ainda o fazem, e ela não é a única. A sua provavelmente também é uma excelente igreja, mas faça desta igreja o lugar de congregar com seus irmãos. Não viva sozinho. Uma brasa fora da fogueira se apaga. E também um canal de internet não substitui uma igreja local. Seja partícipe da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oremos a Deus. Senhor, obrigado pela riqueza da tua palavra. Ajuda que os meus queridos telespectadores também encontrem uma boa igreja para congregar, ou que juntem suas famílias e formem uma boa congregação. E se não tiverem, Senhor, que tu os socorras pela tua misericórdia. E que nós vivamos olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Eu te agradeço de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir ao nosso canal, por mais uma vez nos dar a sua audiência. Inscreva-se, compartilhe. E agora, permita-me pedir a você, se for possível, que você oferte para este número, para que nós tenhamos as condições de nos mantermos no ar. Não temos verba de lugar algum, exceto da graça de Deus, que usa a sua vida para o sustento deste trabalho. Se somos relevantes para você e para outros, ajude-nos e oferte com amor missionário. Este é o propósito. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter participado. Preste atenção nas sugestões que estão aí ao redor e assista aos nossos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.